No final destas aulas, deverás ser capaz de saber como, quando e onde foi inventada a agricultura, como viviam os primeiros povos produtores, quais as principais inovações dos povos produtores, quais as criações artísticas e os cultos praticados pelas primeiras sociedades produtoras. Entre 10.000 anos a 8.000 anos antes de Cristo, a Terra entrou numa nova fase climática. O clima tornou-se mais quente e assiste-se ao recuo dos glaciares para os polos. Muitas regiões, até aí cobertas de gelo, tornaram-se temperadas. Outras, anteriormente chuvosas, ficaram mais quentes e secas. As espécies animais e vegetais adaptadas ao frio vão sofrer grandes transformações. Com o clima mais quente e úmido, assiste-se ao afastamento dos glaciares para os polos, deixando a descoberto grandes áreas de terra que rapidamente se tornaram verdes. As pradarias enchem-se de plantas gramíneas selvagens. O degelo forma cursos de água ricos em peixe e em moluscos. As temperaturas ficaram mais amenas em zonas até aí muito frias. Os grandes animais do período do gelo, como a rena, o bisonte e o mamute, bem adaptados a temperaturas muito baixas, extinguiram-se ou emigraram para norte, dando lugar ao aparecimento de pequenos herbívoros como cabras, ovelhas, búfalos e cavalos. Estas transformações mudaram por completo a vida dos seres humanos. Os grupos humanos começaram a viver em zonas costeiras, nas pradarias e junto às margens dos rios, onde era abundante a fauna e a flora. O homem passa a alimentar-se não só de animais que caça, mas também de moluscos, crustáceos e peixes que pesca junto dos cursos d'água e dos mares e ainda de grãos e frutos que recolhe. Da observação dos ciclos de crescimento das plantas selvagens, principalmente das searas espontâneas de que recolhia os grãos para armazenar para o ano inteiro, e dos animais que se aproximam da água e dos acampamentos, as comunidades humanas começaram elas próprias a domesticar os animais e a lançar as sementes à terra. Inventaram assim a agricultura e a pastorícia. Os primeiros focos destas atividades surgiram no Próximo Oriente por volta de 8000 AC, numa zona a que chamamos Crescente Fértil, e que se estende desde o Egito à Mesopotâmia. A abundância de água e os solos férteis das margens dos rios Nilo, Tigre e Eufrates atraíram a esta região aqueles que viriam a ser os primeiros agricultores. As primeiras plantas cultivadas no Crescente Fértil foram os cereais que existiam em estado selvagem na região, o trigo e a cevada. Nos outros pontos do planeta, onde igualmente se fez a descoberta da agricultura, aproveitaram-se também plantas que aí cresciam espontaneamente. O arroz e a soja na Ásia, o feijão na América do Norte, o milho e a batata na América do Sul e o sorgo em África. Os antigos grupos de caçadores-coletores deram então origem a comunidades de agricultores e pastores que produziam os seus próprios alimentos e garantiam assim a sua subsistência. A economia recoletora vai dar lugar a uma economia de produção. Se a economia recoletora tinha obrigado os homens ao nomadismo, a prática da agricultura obriga-os agora a permanecer no mesmo local, ou seja, a serem sedentários. Observa atentamente a figura no que toca às atividades, habitação, vestuário, utensílios aí representados. Procura verificar o que se encontra de novo na vida dos homens e a economia de produção, baseada nas novas atividades, agricultura e pastorícia, estendeu-se em poucos milénios a quase todas as regiões habitadas do globo. Em algumas comunidades, praticava-se uma economia mista assente simultaneamente na agricultura e na pastorícia. Outras especializaram-se consoante as condições do meio. Agricultores nos vales e planícies,
pastores nas terras montanhosas. O cultivo e a colheita dos produtos agrícolas, bem como a necessidade de regar e proteger as searas, vão fixar os homens à terra. A sedentarização do homem do Neolítico vai conduzir à formação de povoados ou aldeamentos. Na construção das casas, o homem utilizava materiais como a pedra, a madeira ou o barro seco ao sol, conforme as regiões. Alguns destes aldeamentos eram já de grandes dimensões, como é o caso de Sataliuk, no Crescente Fértil, que se calcula que tivesse mais de 1000 habitações e onde viviam cerca de 5000 pessoas. A agricultura obrigou os homens a desenvolver novos instrumentos que se adaptassem ao amanho e à irrigação da terra, ao transporte e à obtenção de novos produtos. Alguns desses instrumentos eram o machado, a enxada e o arado, destinados ao cultivo e desbravamento da terra, a foice para colher os cereais, e o almofariz e a mó, utilizados na moagem dos cereais. Muitos utensílios e armas eram feitas em madeira ou osso, mas a maioria dos instrumentos continuava a ser feito em pedra, mas agora polida, o que dava aos objetos uma maior resistência. É graças a esta nova técnica de polimento da pedra que se dá o nome de Neolítico, Pedra Nova, a este novo período da história do homem. Outra importante invenção do homem do Neolítico foi a roda. A roda, que inicialmente terá sido utilizada pelos oleiros, vai ser adaptada à carroça, permitindo assim o transporte das colheitas. Entretanto, surgiram novas técnicas relacionadas com a economia de produção. Os produtos agrícolas são sazonais, isto é, colhem-se apenas numa determinada estação do ano, tendo de ser guardados para serem consumidos até à próxima colheita. Estas necessidades de armazenamento explicam o aparecimento de vários tipos de recipientes. Entrelaçando fibras e vimes, surgiu a cestaria. Passaram a fabricar-se também peças de cerâmica. Os primeiros vasos de barro tinham formas muito simples e eram moldados à mão e secos ao sol ou cozidos em fornos rudimentares. Mas em pouco tempo, a técnica da cerâmica ou olaria foi-se aperfeiçoando. Primeiro, devido ao emprego de fornos cada vez mais potentes e, por último, com a invenção da roda do oleiro. Outra importante inovação desta época foi a tecelagem, ligada à invenção do tear. Foi o entrançar dos vimes na cestaria que inspirou certamente a arte de tecer fibras vegetais ou animais. Para obter estas fibras, passaram a preparar a lã e a cultivar primeiro o linho e depois o algodão. Em consequência da sedentarização, surgem também grandes construções em pedra, essencialmente com fins religiosos, às quais se dá o nome de megálitos. Podemos encontrar 4 tipos de monumentos megalíticos. A anta ou dolmen, constituído por vários blocos de pedra colocados ao alto e cobertos por uma laje de modo a criar uma câmara. O menhir, pedra isolada enterrada verticalmente no solo. O alinhamento, grupo de menhires colocados na vertical e alinhados. E o cromlech, conjunto de menhires dispostos em círculo. As antas ou dolmens são muito comuns em Portugal e tinham uma função funerária e de culto aos mortos. Os menhires, os alinhamentos e os cromlechs continuam a ser um mistério quanto à sua finalidade. Contudo, os historiadores apontam várias hipóteses. Podem ter servido de local de culto às forças da natureza, ao sol, à fecundidade, por exemplo. Permanece também um mistério a técnica empregue para transportar e levantar os blocos de pedra com várias toneladas que constituem estas construções. Os processos de transporte e colocação far-se-iam provavelmente como estão representados nos esquemas. No mapa estão representados os locais
onde foram encontrados exemplares desta cultura megalítica: a Grã-Bretanha, a França e a Península Ibérica. Ao tornar-se agricultor, o homem desenvolveu novos cultos ligados às forças da natureza. Produzidas em osso ou pedra, aparecem estatuetas associadas à fertilidade dos campos, das mulheres e dos animais. Representam a deusa Terra-Mãe. O culto prestado à deusa celebrava a renovação anual da vegetação. Tratava-se, pois, de um culto agrário. Surgiram novos deuses identificados com os astros, em especial com o Sol, em cuja luz e calor os homens viam a força suprema da natureza. A arte do homem do Neolítico era essencialmente abstrata. Pode ser vista nas pinturas rupestres da época e ainda nos vasos de cerâmica que apresentam uma decoração geométrica. A economia de produção, com as suas novas atividades agricultura e pastorícia, proporcionou às comunidades humanas uma abundância de alimentos. Esta abundância de alimentos teve como primeira consequência o crescimento da população ou crescimento demográfico. Por outro lado, a produção de alimentos em abundância, excedendo as necessidades de sobrevivência, permitiu a libertação de algumas pessoas da agricultura e a sua especialização noutras tarefas. Assim, a segunda grande consequência é a divisão do trabalho. Havendo por um lado muita gente e por outro excedentes, fez com que nem todas as pessoas tivessem que trabalhar na agricultura, permitindo assim uma divisão do trabalho. Se uns eram agricultores ou pastores, outros especializaram-se noutras atividades, como a tecelagem, a olaria e, mais tarde, a metalurgia. Surgem assim as trocas, a primeira forma de comércio, e a diferenciação social. Na análise da imagem, pudeste verificar que a economia produtora transformou tão profundamente a vida dos homens que os historiadores chamaram a este período Revolução Neolítica. No esquema, encontras sintetizadas todas as transformações ocorridas. Estuda o esquema atentamente e vê se o consegues explicar.